Caro Secretário-Geral, caro Presidente do Congresso, caros membros da Mesa e da Comissão de Honra do Congresso, caros representantes dos partidos políticos, nomeadamente PSD, CDS, PTP, Partido Comunista Português, PND, MPT e Bloco de Esquerda, caros membros do movimento Juntos pelo Povo, caros convidados independentes, caras amigas, caros amigos, permitam que a minha primeira saudação seja para os madeirenses e porto-santenses que hoje vivem uma situação dramática na nossa região autónoma da Madeira. E quero também cumprimentar aqueles madeirenses que não estão cá, não estão na Madeira nem no Porto Santo, mas estão nos 4 continentes ou nos 4 cantos do mundo. A esses madeirenses quero dizer que são um orgulho para a nossa terra pelo trabalho que fazem por esse mundo além. Caro Secretário-Geral António José Seguro, conheço-te há tempo suficiente, de facto, já lá vão 2 décadas, para saber que tu não confundes o bom povo da Madeira e do Porto Santo com esta governação que nos deixou nesta situação dramática. Sei, caro amigo António José Seguro, porque te conheço e porque conheço as tuas qualidades, que o destino reserva-te grandes responsabilidades no país. Eu não tenho dúvidas nenhumas que em pouco tempo terás que assumir responsabilidades no país e serás futuro Primeiro-Ministro de Portugal. É em nome de todos os madeirenses e porto-santenses que assumi aqui estas funções de liderar o Partido Socialista. Lidero o Partido Socialista com a consciência da responsabilidade e que estamos aqui todos para servir a Madeira e o Porto Santo. É esse o nosso papel, num momento de graves dificuldades, num momento em que a política, e temos assistido nas últimas semanas, usar as pessoas para fazer política e não fazer política para as pessoas. Tem sido esse o papel do atual Governo da Madeira nos últimos anos. Quero afirmar aqui, com o Partido Socialista, para nós as pessoas estão em primeiro lugar. Para nós estão os madeirenses e os porto-santenses em primeiro lugar. A política partidária e os partidos têm uma importância tremenda no nosso regime democrático. Sei que hoje os portugueses, mas em especial os madeirenses, têm pouco respeito e acreditam pouco nos partidos. Olham para os partidos com algum distanciamento, porque estão desiludidos naturalmente. São nestas situações, em situações de crise, em que temos maus governos, que o povo se afasta da política, porque os políticos se afastaram daquilo que é a vontade do nosso povo. Queria andar para trás na história da nossa região. Nos últimos 30 anos, temos de facto 2 marcos históricos da nossa vida política, económica e social. Tivemos o 25 de Abril, trouxe-nos a liberdade, a democracia, a autonomia e o desenvolvimento. Este marco histórico mudou toda a região autónoma da Madeira. Mudou o regime político, trouxe-nos competências, mas também mudou a sociedade, do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Um segundo marco histórico foi a entrada, ou melhor, a adesão na União Europeia pelo punho do nosso camarada Mário Soares, e essa adesão trouxe à Madeira e ao Porto Santo mais progresso, mais desenvolvimento.
trouxe verbas que nós precisávamos para nos desenvolvermos e para dar à Madeira outra dimensão e dar à Madeira e aos madeirenses e porto-santenses qualidade de vida e bem-estar. De facto, estes dois momentos históricos permitiu-nos ter um sonho de uma Madeira de progresso, desenvolvimento e de bem-estar. Só que atualmente, nos tempos que correm, prepara-se também um novo marco histórico, de sentido completamente negativo e que nega esses dois anteriores. A situação em que vivemos, de facto marca-nos em termos históricos. Aquilo que era o sonho de bem-estar desaparece no horizonte. Aquilo que eram os sinais de progresso começam-se a desvanecer. E o que vemos no horizonte, pela mão do governo do PSD, é de facto um plano de ajustamento financeiro que trará más notícias aos madeirenses e que empurrará a região autónoma da Madeira para um mar de dificuldades. De facto, caros amigos, caros camaradas, a assinatura do plano de resgate, tal como está, tal como foi subscrita no dia 27 de dezembro do ano transato, é de facto um crime contra a região autónoma da Madeira. Todos sabemos que aquelas medidas são draconianas e matam a economia e colocam as famílias em situação de grande dificuldade. O nosso desenvolvimento, que foi progredindo ao longo dos anos, tem hoje este revés. E queremos, de facto, continuar a ajudar o povo da Madeira e do Porto Santo. Mas é necessário que este destino cruel que nos querem colocar à frente, nós o rejeitamos. Nós não concordamos com aquela carta assinada por Jardim. Os sacrifícios ali pedidos a todos os madeirenses são impossíveis de suportar. E por isso entendemos que não pode ser assinada tal como está. E foi por isso que o Partido Socialista apresentou um projeto alternativo. Apresentou um plano de assistência financeira diferente, que dilatava no tempo o pagamento da dívida, para diminuir os sacrifícios ao povo da Madeira. Tivemos o cuidado de, nesse projeto e nessa proposta, colocar aquilo que colocamos sempre primeiro: as pessoas, os madeirenses e os porto-santenses. Por isso, olhamos para a atual situação, uma situação que nos deixa preocupados. Tivemos, há pouco tempo atrás, uma dívida que diziam abençoada. Hoje temos a dívida maldita de todos nós, porque seremos nós, madeirenses e porto-santenses, a ter que pagar essa dívida. Tivemos, há pouco tempo, um desabafo do Sr. Presidente do Governo. Referia-se ele que era o elo mais fraco nestas negociações com o Governo da República. O elo mais fraco, caras amigas e caros amigos, madeirenses e porto-santenses, o elo mais fraco é quem terá que pagar a dívida. O elo mais fraco é quem vai sofrer as dificuldades. O elo mais fraco são aqueles que vão para o desemprego. O elo mais fraco são aqueles que veem diminuir o seu poder de compra. Esses sim são o elo mais fraco. Caras e caros amigos, afirmar como afirmou o Presidente do Governo Regional que estaria de calças na mão não é, senhoras e senhores, não é uma palavra ou palavras responsáveis. Quem está de calças na mão não é quem acumula uma reforma e um ordenado. Não é quem é responsável pela atual situação. Quem está de calças na mão, infelizmente, é o povo madeirense. Mas, de facto, o Sr. Presidente do Governo tem razão numa coisa. Afirmou recentemente que a Madeira não poderia ser mártir às mãos de Lisboa. De facto, há mártires na Madeira. Mas esses mártires
são mártires não à mão de Lisboa, mas às mãos do governo do PSD e de Alberto João Jardim. Tratar Lisboa como inimiga, como temos assistido, e depois pedir auxílio financeiro aos nossos inimigos. Isto é o maior dos contrassensos. Isto só quer dizer uma coisa. O Sr. Presidente do Governo aponta para Lisboa para desviar as atenções. O Sr. Presidente do Governo quer-nos todos, madeirenses e porto-santenses, a olhar para Lisboa. Não quer que olhem para a Madeira, porque ele sabe que não é em Lisboa que estão os responsáveis. Ele sabe que os responsáveis moram na Quinta Vigia e na Rua dos Netos. É por isso que ele quer que olhemos para Lisboa. Quer continuar a enganar o nosso povo, o povo da Madeira e do Porto Santo. Mas nós, madeirenses e porto-santenses, já não caímos nisso. E julgo que todos aqueles que votaram no PSD no passado dia 9, que se levantaram, que se dirigiram à urna de voto, que depositaram o voto de confiança no atual Presidente do Governo, confiando que aquilo que ele disse antes das eleições realizaria depois. Mesmo esses já não confiam em Alberto João Jardim e já não caem nestas tropelias de desviar de atenções para Lisboa. Mesmo assim, perante uma situação e umas eleições de grande dificuldade, é hoje claro para todos os madeirenses que a oposição teve 52% do resultado eleitoral e o PSD teve 48%. Hoje, na região autónoma da Madeira, é bom que todos tenham a consciência que o PSD hoje é minoria e a oposição é hoje a grande maioria dos madeirenses. Eu julgo que o PSD não quer perceber. O PSD foge desta verdade como o diabo foge da cruz. Mas os madeirenses já perceberam que o PSD e Alberto João Jardim hoje não são a solução. Hoje são a raiz do problema e têm que ser arrancados do poder para devolver a palavra a todos os madeirenses. Se não bastasse o último exemplo das farmácias na região autónoma da Madeira, clarificava isto tudo. Um governante que utiliza o seu povo, que utiliza as camadas mais sensíveis do seu povo. Um governante que utiliza os mais carenciados, os doentes e aqueles que atravessam grandes dificuldades. Um governante que utiliza os mais frágeis da sua sociedade como um escudo humano, como um refém, num combate político e numa guerra contra as farmácias, que hoje a verdade bem verdadeira é que o PSD, nessa matéria, não tem razão. O PSD e o seu governo não podem utilizar os madeirenses numa guerra em que eles sabem que é uma guerra perdida porque não têm razão. E ver um Presidente do Governo utilizar o seu povo desta forma, como escudo humano e como refém numa guerra injusta e suja, só demonstra uma coisa. O atual Presidente do Governo não está em condições de representar o seu povo.